história começa com nosso protagonista, Elma, lutando contra vários oponentes. O primeiro é uma aranha gigante contra a qual Elma se esforça, e ele diz que não pode deixar de sentir que já passou por isso antes. Outro aventureiro também está lutando, mas ele está enfrentando algum tipo de golem. A próxima luta de Alma mostra que ele agora empunha um escudo enquanto luta contra uma mulher. Ela declara que mostrará a Alma o que um mestre espadachim pode fazer, e ela usa um ataque especial. Alma acaba sendo empurrado para trás, pois tudo que ele pode fazer é bloquear sua barragem de ataques. Essa garota é insanamente perigosa e Elma tem que fazer tudo o que puder apenas para ficar vivo. A garota quase o corta no rosto e a batalha deles continua. A próxima luta mostra nosso herói lutando contra um demônio e outro aventureiro se junta a ele. Eles trabalham juntos para eventualmente destruir a besta. Um vislumbre do passado então mostra Elma correndo para ler um livro. Ele explica que por algum motivo, toda vez que aprende ou vê algo novo, ele sempre sente que já sabe o que é. Cada coisa nova que ele encontra lhe dá a sensação de que já viu antes. Alguns anos depois, vemos que Alma está se preparando para participar de um ritual muito importante. Ele tem que fazer isso porque é o herdeiro da família Edva, e é chamado de Ritual das Bênçãos Divinas. Como sempre, Alma tem a estranha sensação de déjà vu novamente. Seu pai lhe diz para não se preocupar com o ritual porque ele é seu filho. Ele diz que tem certeza de que Elma está destinado a grandes coisas e o ritual começa. O sacerdote usa um feitiço em Elma e lhe concede a bênção divina de uma classe. Enquanto o feitiço ativa e se escolhe sua classe, Elma tem mais certeza do que nunca de que reconhece o que está acontecendo. É quando ele percebe que teve uma vida antes de nascer neste mundo. Ele finalmente se lembra que, antes de vir pra cá, jogou obsessivamente um jogo online de RV chamado Magic World. Este mundo em que ele vive agora é exatamente como o jogo, e ele finalmente descobre o que está acontecendo. É difícil para ele acreditar, mas não há dúvida de que ele foi reencarnado. Com tudo o que ele sabe sobre o jogo, Elma tem certeza de que tem felicidade e sucesso garantidos em sua nova vida. Sendo assim, Elma espera que ele receba sua classe favorita. É a classe quebrada que dizem ser a mais forte do jogo. Ele imagina como seria ter essa classe quebrada, e o feitiço logo termina. Alma está ansioso para ver qual classe ele recebeu, então ele abre sua tela de status. Ele não poderia estar mais feliz ao ver que recebeu a classe quebrada que esperava. É a classe chamada Cavaleiro Pesado, e ele conta animadamente ao pai sobre isso. Infelizmente, Elma percebe que seu pai está chateado e ele se pergunta o que há de errado. Seu pai está horrorizado e se recusa a acreditar que ouviu Elma corretamente. Apesar de Elma dizer sua classe muito claramente, seu pai desesperadamente queria que ele dissesse que sua classe é mestre espadachim. Alma percebe que seu pai está furioso e ele entende o que está acontecendo. O problema é que ele misturou suas memórias do passado e do presente. Neste mundo, as classes simples de entender e poderosas são celebradas. As classes técnicas, que são mais complexas de entender e levam tempo para florescer, são vistas como muito ruins. A análise e os testes atuais de classes neste mundo estão atrasados, então eles não sabem o quão incrível a classe Cavaleiro Pesado realmente é. O pai de Alma está tão incrédulo que exige ver por si mesmo. Ele olha para a tela de status de Alma e confirma seu pior pesadelo. Alma é realmente um cavaleiro pesado e é uma desgraça absoluta. Ele diz que a classe é inútil porque Alma tem estatísticas baixas em geral e nenhuma habilidade de ataque decente. Não há nada de bom nisso, então ele tem certeza de que é uma classe defeituosa. Alma diz ao pai para se acalmar, e ele tenta explicar que a classe Cavaleiro Pesado tem o maior HP e defesa. Infelizmente, seu pai não se importa com isso, e ele dá um tapa em Elma no rosto. Todos assistem horrorizados, e o pai de Elma diz que está feliz que isso aconteceu aqui. O nome de sua família teria sido arruinado se tivessem sido publicamente envergonhados assim por causa de Elma. Nesse momento, uma mulher entra no prédio. A multidão sussurra sobre ela porque ela é filha de uma família ramificada. Seu nome é Malice, e ela diz que também deve passar pelo ritual das bênçãos divinas. Elma conhece e explica que eles brincaram juntos algumas vezes quando crianças. No entanto, por causa de seu status, eles mal falaram nos últimos 5 anos. A multidão está chateada com ela interrompendo, e alguns deles até dizem que ela deveria saber seu lugar. O pai de Elma silencia a multidão, pois decidiu deixá-la passar pelo ritual. As tensões aumentam rapidamente, e Elma tem um mau pressentimento sobre o que está prestes a acontecer. O sacerdote inicia o ritual e usa o mesmo feitiço em Malice que usou em Elma. Quando o feitiço termina, Malice verifica sua tela de status e vê que recebeu a classe chamada Mestre Espadachim. A multidão a ouve dizer isso, e todos ficam chocados. O pai de Elma ficou completamente em silêncio, porque essa é a classe que ele queria que Elma tivesse. Malice pede desculpas zombeteiramente a Elma, porque parece que ela pegou toda a habilidade. Elma está horrorizada porque parece que seu mau pressentimento se tornou realidade. Uma filha de uma família ramificada adquirir a classe Mestre Espadachim pode piorar o humor já terrível de seu pai. Para a surpresa de Elma, seu pai está realmente encantado.
Ele parabeniza Malice e diz que ela é um verdadeiro membro da família. Ele declara que, a partir de hoje, ela será sua filha e ela será a verdadeira herdeira de seu trono. Elma fica chocada ao ouvir isso, e a multidão não consegue acreditar que ele nomeou a garota da família ramificada como sua herdeira. Malice sempre pensou que seria Elma, mas concorda que ele não seria capaz de suportar o fardo. O pai de Elma chama Elma de decepção e lhe diz para ir embora. Uma noite pesada é uma mancha na reputação de sua família, então ele declara que Elma não é mais seu filho. Ele mais uma vez exige que Elma deixe a mansão para sempre, e toda a multidão se afasta de Elma. Elma está sozinha, mas tem certeza de que seu pai não está falando sério. Ele tenta explicar que Cavaleiro Pesado é na verdade uma classe muito forte, e ele promete trazer honra à sua família. Seu pai apenas o silencia e lhe diz para nunca mais mostrar seu rosto ali. Ele também avisa Elma para nunca mais usar o nome da família, ou então ele terá sua cabeça removida. Elma está incrédula e Malice não consegue esconder o quanto está gostando disso. O pai de Elma sai da sala e Elma não tem escolha a não ser sair também. Ele fala com o servo da família uma última vez e ainda não consegue acreditar que seu pai não o ouviu. O servo lhe dá algum dinheiro e pede desculpas por não poder ajudá-lo. Elma é expulso da mansão, mas a expressão em seu rosto deixa claro que ele está mais determinado do que nunca a provar que todos estão errados. Ao sair, vemos que Malice o observa com um sorriso no rosto. Um pouco depois, vemos o quão movimentada a cidade está. Um cara chamado Lord Teal diz a uma audiência que ele planeja fazer uma missão de promoção em breve. Ele explica que tem alguma influência com os examinadores, então deve ser moleza. Perto dali, uma garota chamada Lucy diz que hoje é o dia. Ela promete fazer o seu melhor, mas um cara em seu grupo apenas diz para ela não atrapalhar. Ele chama o comportamento dela de estranho, e ele apenas deseja que ela pudesse pelo menos caçar normalmente. Perto dali, Elmer chega à estalagem onde ficará. Ele chama seu pai de pedaço de lixo por colocá-lo em tantos problemas. Ele perdeu sua casa, sua família e toda sua vida. No entanto, o que ele ainda tem é a classe Cavaleiro Pesado, que é a classe mais forte de todas. É uma classe quebrada, mas ninguém além dele sabe disso. Alma então pensa em como este mundo, sua história, seu ambiente e até mesmo o nome da cidade não se parecem em nada com o jogo. Há muitos desconhecidos, então ele terá que pesquisar. No entanto, a primeira coisa que ele terá que fazer é testar sua classe e habilidades. Ele diz exibir status, e sua tela de status aparece. Ele percebe que se as coisas mudaram e a classe Cavaleiro Pesado realmente não é super poderosa, então ele está ferrado. Ele olha tudo e fica aliviado ao ver que a classe Cavaleiro Pesado ainda é quebrada. É exatamente a mesma coisa que no jogo, e ainda é a melhor classe. Ele olha as árvores de habilidades e explica o que são. As árvores de habilidades permitem que uma pessoa escolha quais tipos de habilidades ela deseja. Alma atualmente tem 5 pontos de habilidade restantes, que são os pontos de bônus iniciais ganhos ao adquirir uma classe. A partir de agora, ele ganhará mais um ponto de habilidade para cada nível que avançará. Ele diz que como esses pontos são atribuídos determinará o destino de uma pessoa. Alma então explica que existem 2 tipos de habilidades. Existem habilidades fixas determinadas pela classe e habilidades que são atribuídas aleatoriamente na criação do personagem. Das que ele tem, a chamada Juramento da Armadura Pesada é a única árvore de habilidades de classe fixa. Alma explica que as pessoas a chamavam de a mais fraca das árvores de habilidades de Cavaleiro Pesado. Na verdade pode ser bem forte, mas é difícil de usar, e muitas de suas habilidades têm aplicações limitadas. Quanto à árvore de habilidades de reforço de defesa, Alma diz que é bastante útil, não concede nenhuma habilidade, mas aumenta a defesa. Então há uma árvore de habilidades chamada Esgrima Iniciante, que também não é ruim. Quando maximizada, ela pode ser evoluída para a árvore de habilidades de espadachim avançado com itens especiais. Elma já sabe em qual delas ele quer colocar seus 5 pontos de habilidade, então ele seleciona o Juramento da Armadura Pesada. Após atribuir seus 5 pontos a ela, ela atinge o nível 2. Alma fica atordoada ao adquirir imediatamente esta habilidade chamada Reflexão de Muralha. Surpreendentemente, Juramento da Armadura Pesada então atinge o nível 5 e sua defesa aumenta em 10. Elma não poderia estar mais animado e declara que este é um ótimo ponto de partida. Pouco tempo depois, encontramos Elmo na floresta e vemos que ele está todo equipado. Ele tira um momento para avaliar seus arredores e vemos suas estatísticas atuais. Ele abre caminho pela floresta até encontrar um monstro sapo chamado Arana. Ele exibe as estatísticas do monstro e vê que ele é nível 2. A besta ataca nosso herói, então Elma usa Reflexão de Muralha para bloquear o ataque. Essa habilidade dele cria uma parede de energia em forma de muralha de castelo. Essa estrutura defensiva é tão poderosa que derrota o monstro sozinha. Elma fica muito satisfeita com sua habilidade, e os pontos de experiência que ele ganha com a luta o levam ao nível 2. Uma explicação de sua Reflexão de Muralha revela que é uma habilidade comum. A descrição explica que quando um ataque inimigo é negado por sua defesa, essa habilidade causa dano igual à defesa do usuário. Elma vai coletar os espólios de sua vitória, e vê que o monstro deixou cair uma pedra mágica de nível 2. Não vale muito, mas Elma decide guardá-la.
Nesse momento, Elma precisa ficar alerta, pois ouve alguém correndo e pedindo ajuda. Há um cara correndo para salvar sua vida dizendo que está sendo perseguido. Ele implora a Elma por ajuda e vemos que ele está sendo caçado por vários monstros. Elma calmamente lhe diz para deixá-lo lidar com isso e o cara se pergunta se ele realmente pode enfrentá-lo sozinho. Ele começa a pensar que Elma pode ser um aventureiro famoso, mas nosso herói diz que não é o caso. Ele explica que acabou de subir de nível 1 minuto atrás pela primeira vez em toda a sua vida. O cara fica horrorizado ao ouvir isso porque isso significa que Elma é ainda mais fraco do que ele. Ele tem certeza de que Elma deve ser louco porque não há como um novato como ele lidar com tantos monstros. Ele diz a Elma para tirar toda a armadura pesada porque eles precisam fugir para salvar suas vidas. Elma não ouve nem um pouco, e ele apenas pensa no desafio à sua frente. Ele reconhece que sua habilidade de reflexão de muralha é imperfeita. A menos que você negue todo o dano com uma defesa muito superior ao ataque do seu oponente, ela não ativa. Também é ineficaz contra inimigos superiores e desconhecidos. Os monstros começam a atacar, então o cara tenta dizer a Elma para correr. Elma nem se move 1 centímetro, e ele se prepara para usar sua habilidade. Apesar de todos os seus problemas, Elma sabe o quão poderosa ela pode ser. Os monstros se aproximam e ele ativa o reflexo da muralha. A muralha é criada novamente e todos os Hana batem nela. Um por um eles são eliminados e Elma anuncia algo. Ele diz que já está familiarizado com inimigos iniciantes. Seu nível pode ser baixo, mas ele aumentou sua defesa com bônus da árvore de habilidades e equipamentos. Quando se trata de lutar contra Hana, Elma declara que ele pode derrotar dezenas deles. Ele usa o reflexo da muralha novamente e eviscera todos os monstros à vista. Cadáveres de Hana estão por toda parte e o cara observa maravilhado. Esse cara na frente dele acabou de derrotar tantos inimigos de uma vez e ele só pode se perguntar quem é esse cara. Elma diz o nome completo dele, mas ele se lembra do que seu pai lhe disse. Ele disse que nunca mais poderia usar o nome da família ou sua vida seria acabada. Nosso herói volta atrás no que disse e simplesmente se apresenta como Elma, o Cavaleiro Pesado. Depois de passar mais tempo caçando, Elma finalmente atinge o nível 8 e adquire um título chamado o Inabalável. Ele verifica sua tela de status e confirma que o sistema deste mundo funciona exatamente como no jogo do mundo mágico. O aventureiro que ele resgatou se apresenta como Ares, um novato que recentemente deixou sua vila remota. Ares explica que lhe disseram que ele não poderia ser confiável a menos que atingisse o nível 3 por conta própria. Ele estava em pânico porque não conseguia encontrar ninguém disposto a formar grupo com ele, então Elma realmente salvou sua vida. Ares quer agradecer, mas Elma diz para não se preocupar com isso. Ele também se beneficiou, porque aqueles monstros eram perfeitos para ganhar níveis. Elma pretende pegar todas as pedras mágicas, e Ares concorda sem reclamações. Ares então pede a Elma para formar um grupo com ele quando voltarem para a cidade. Ele assume que Elma está com dificuldades para encontrar trabalho para si mesmo, e ele sabe que classes defensivas não são muito populares. Isso faz Elma pensar em como seu pai o tratou mal quando descobriu sua classe. O Cavaleiro Pesado é visto como defeituoso neste mundo, e seu pai lhe disse que ele era completamente inútil. Surpreendentemente, Ares diz que acha Elma incrível e que eles formariam uma ótima equipe. Ares até promete ajudar a mudar a opinião de todos depois que eles virem o quão incrível Elma pode ser. Infelizmente, Elma recusa sua oferta. Então Ares se pergunta por que ele prefere continuar lutando sozinho. Ares aponta que Elma usa uma classe de escudo e ele nunca subirá de nível eficientemente sozinho. Ele implora a Elma para não ser teimoso, mas Elma fica muito sério. Ares é pego de surpresa e Elma apenas pede desculpas. No fundo, Elma sabe que Ares está certo, porque classes defensivas normalmente protegem aliados e atraem ataques inimigos. No entanto, trazer membros para o grupo significa que Elma teria que compartilhar toda a experiência que eles ganham. Mais longe, Elma quer subir de nível, o que é muito chato. Elma quer ganhar níveis, itens, habilidades e títulos o mais rápido que puder. Ele também duvida que alguém acreditaria em seu conhecimento sobre o potencial oculto do Cavaleiro Pesado. Mais importante, Elma não tem tempo a perder porque ainda há muito que ele precisa realizar. Coisas como atingir seu potencial máximo e se vingar de seu pai. À medida que o dia passa, Ares continua tentando convencer Elma dizendo que está fazendo isso por ele. Ele aponta que Elma é incrível, mas ele só pode ir tão longe usando seu método atual. Ele não pode continuar farmando Hana para sempre, então ele diz que eles deveriam mirar mais alto juntos. Jess e Elma sentem algo perigoso se escondendo nas árvores ao redor deles. A tensão aumenta rapidamente e Ares começa a entrar em pânico enquanto tenta procurar o que está vindo. De repente, um monstro-aranha gigante cai do alto. Ares está horrorizado porque essa criatura não deveria estar perto de uma área de caça para iniciantes. Ares desvia por pouco de um ataque e Alma verifica as estatísticas do monstro. Ele descobre que essa besta é um Arandipe de nível 16. Isso significa que a aranha gigante tem o dobro do nível de Alma. Alma percebe que ela usa uma habilidade chamada Aranha Rastejante para esconder sua presença.
O Arandip também possui veneno retardador e um ataque perigoso chamado Garra Flamejante. Infelizmente, o reflexo da muralha de Elma é quase inútil quando ele luta contra inimigos com níveis muito mais altos. Sua defesa deve ser o dobro do ataque deles, ou essa habilidade não ativará. Alma determina que seu ataque de Garra Flamejante o matará com um golpe se acertar. Ares percebe que provavelmente atraiu a aranha para eles e se culpa. Ele está apavorado, mas ainda se oferece para distrair a besta enquanto Alma foge. Alma dá uma olhada em Ares e é bem óbvio o quão assustado ele está. Nosso herói se recusa a fugir e diz calmamente a Ares que ele lidará com o monstro sozinho. Ares acha que Elma enlouqueceu porque iniciantes não podem derrotar um tipo Nirand. Ele sabe que Elma é muito forte, mas derrotar essa coisa é simplesmente fisicamente impossível. Elma pode dizer que esta batalha será perigosa, mas declara que não é completamente impossível de vencer. Elma abre sua tela de status e vê os 7 pontos de habilidade que ele ganhou anteriormente. Ele coloca todos os pontos em Juramento da Armadura Pesada e desbloqueia uma nova habilidade. A nova habilidade é chamada Desarmar, e ela reduz o ataque de um oponente sempre que Elma acerta um golpe. Elma explica que a redução é exatamente de 20% e dura 1 minuto. Ele declara que é a habilidade que ele precisava, porque enfraquecer o tipo Arand pode fazer o reflexo da muralha ativar. Alma desafia a besta e diz que enfrentará essa aranha macaca. Esta luta é de alto risco e alta recompensa, e Alma diz que nada o excita mais do que uma luta como essa. O tipo Arand avança em nosso herói, mas Elma evita seus braços poderosos e permanece calmo. Elma já conhece seus padrões de ataque e alcance do jogo, então ele tem certeza de que não pode acertá-lo facilmente. O monstro ataca repetidamente, mas Elma continua desviando enquanto espera a oportunidade certa. Jess e o Aranda abusam do raio de veneno, e Ares se preocupa com nosso herói. Alma nem pisca e declara que vai comer esse ataque de propósito. O veneno o atinge, mas nosso herói tem um plano. Ele suporta o veneno, então avança e ataca a besta usando Desarmar. Seu ataque mal dana, mas Elma tem certeza de que o debuff de ataque foi aplicado. A aranha furiosa imediatamente segue com uma garra flamejante e esmaga a Alma com um ataque flamejante massivo. Aras está horrorizado ao pensar que Alma foi morto, mas nosso herói emerge da poeira. Ele diz à aranha que aquele ataque não vai funcionar. Alma explica que o raio de veneno custa 7 pontos mágicos, enquanto a garra flamejante custa 5. Como ele sabe o custo exato, Alma pode rastrear quanta magia a besta tem restante. Não é muito, então Alma sabe o que deve fazer. Alma avança e acerta um segundo Desarmar antes que o Rendap possa detê-lo. Isso reduz o ataque da aranha em mais 20%, para uma redução total de 40%. Alma também revela algo sobre o título que acabou de receber, chamado Inabalável. Ele aumenta sua defesa em 10% enquanto ele mantém sua posição. Com seus 2 efeitos de desarmar e seu título ativo, Elmo finalmente tem defesa suficiente para seu plano funcionar. Ele explica que diferenças em níveis e habilidades podem sempre ser superadas com o conhecimento certo. A besta continua perseguindo-o, mas nosso herói declara que a vitória já é sua. O tipo Irã ataca mais uma vez, mas Elma se mantém firme. Seu ataque enfraquecido não o danifica, então as condições para o reflexo da muralha são finalmente atendidas. Elma ativa o reflexo da muralha, e uma muralha massiva irrompe diretamente na frente do Arandit. A criatura é arremessada para trás e não consegue mais se mover. Elma declara que a luta acabou e ele acaba com a vida da aranha. Aziz observa maravilhado porque Elma derrotou um monstro que deveria ter sido impossível para ele. Sua vitória eleva Elma do nível 8 para o nível 12 e o recompensa com 4 pontos de habilidade. Elma tenta adicioná-los ao juramento da armadura pesada, mas o sistema o impede. Ele diz que pontos adicionais não podem ser adicionados à árvore de habilidades neste momento. Alma reconhece essa mensagem e percebe que outro recurso do mundo mágico existe neste mundo. Sua árvore de habilidades ainda chega ao nível 15 e Alma adquire uma nova habilidade chamada Aparar. Elma está animado porque isso significa que ele finalmente tem todas as suas habilidades básicas. Ares não consegue acreditar no que acabou de ver e se pergunta quem Elma realmente é. Ele admite que Elma provavelmente pode lutar sozinho e diz que estava preocupado à toa. Ele determina que Elma ficará bem sem ele, mas percebe que Elma está realmente envenenado. Ares se oferece para escoltá-lo de volta para a cidade, e Elma aceita sua ajuda agradecendo a ele. Depois que Elma é curado, os dois se despedem. Ares agradece a nosso herói e espera que eles possam permanecer amigos sempre que se encontrarem novamente. Mais tarde, Elma vai à guilda de aventureiros para se registrar oficialmente como aventureiro. Ele diz à recepcionista que seu nome é Elma e que ele é um cavaleiro pesado de nível 12. Vários aventureiros próximos imediatamente riem porque acreditam que cavaleiros pesados são completamente inúteis. A recepcionista cuida de sua inscrição e quase o aprova oficialmente como um aventureiro de rank F. Elma explica para nós que existem 7 ranks de aventureiros, com o rank S sendo o mais alto. Um grupo deve conter pelo menos um aventureiro de rank e antes que possa entrar em qualquer masmorra. Alma também descobriu que o rank de aventureiro limita quantos pontos de habilidade ele pode adicionar ao juramento da armadura pesada. É por isso que o sistema o parou antes. Alma precisa atingir o rank e o mais rápido possível.
Nosso herói então pergunta sobre encontrar um grupo, mas a recepcionista diz que usuários de escudo raramente são procurados. Ela o avisa que pode levar algum tempo, mas Alma decide pensar sobre isso mais tarde. Aventureiros próximos continuam insultando-o porque ninguém quer formar grupo com um cavaleiro pesado de baixo nível. Alma os ignora e tira a bolsa mágica que trouxe da mansão de sua família. Alma pensa em como a bolsa pode armazenar um grande número de itens, então ele fica feliz por tê-la levado. Ele quer trocar suas pedras mágicas que obteve lutando, então ele despeja uma pilha no balcão. Todos na guilda inteira ficam chocados quando veem essas pedras, e a recepcionista pergunta a Elma se ele realmente as coletou sozinho. Elma confirma que ele farmou cada pedra sozinho, e ele diz a ela para incluir isso em seu relatório. Os outros aventureiros o acusam de trapacear porque não conseguem acreditar que um cavaleiro pesado poderia realizar isso. Elma não se importa porque ele terminou o registro, e agora ele tem dinheiro suficiente para despesas de subsistência. Com esses problemas resolvidos, Alma começa a pensar na parte que excita seus instintos de jogador do mundo mágico. Ele pergunta ansiosamente se há alguma missão de promoção que ele possa fazer imediatamente. A recepcionista fica surpresa com sua pergunta, mas confirma que tecnicamente há uma disponível. Um pouco mais tarde, vemos que Elma se juntou à missão de raid que acontece dentro de um cemitério escuro. O grupo inclui vários aventureiros experientes, juntamente com muitos iniciantes nervosos que parecem completamente aterrorizados. Um veterano massivo chamado Gotham se aproxima depois de ouvir que um palhaço se juntou à sua missão de raid. Ele olha diretamente para Elma e assume que ele é o palhaço. Gotham diz que há muitos iniciantes que subestimam guildas e monstros antes de se matarem. Ele se recusa a acreditar que Elma derrotou um Arandipe quando ele tinha apenas nível 12. Gotham chama Elma de mentiroso e diz que a aventura nunca poderia ser tão fácil. Ele então promete ensinar uma lição a Elma enquanto todos assistem. Elma olha para o enorme aventureiro parado sobre ele e percebe que essa situação é realmente ruim. Elma realmente odeia essa situação, mas ele sabe que missões de raid são uma chance rara de promoção. Alma não pode perder isso, então ele tem que jogar de forma inteligente. Em vez de arrumar briga, ele diz calmamente a Gotham que está ansioso para trabalhar com ele. Gotham diz que não gosta dessa resposta, mas aceita de qualquer maneira. Ele chama um cara chamado Tial e diz a ele que é hora de começar. Tial usa uma habilidade chamada Busca e Elma a conhece bem. Ele explica que a habilidade de busca detecta todas as criaturas em uma certa área. Alma nota que é uma habilidade bem rara em níveis baixos e leva um tempo para usar. Eventualmente, Tial revela que é uma horda de aproximadamente 30 monstros inimigos. Gotham o elogia pelo bom trabalho e Tial não resiste a se gabar de sua habilidade excepcional. Ele também diz que espera que Gotham lhe conceda aquela promoção para o rank E. Tial então se vira para Elma e diz que seu comportamento bizarro na guilda gerou alguns boatos. Elma olha o equipamento de Tial, e ele determina que esse cara deve ser um mago vermelho. Magos vermelhos têm altas habilidades físicas e podem aprender feitiços de ataque junto com feitiços de cura. Além disso, eles também podem aprender uma ampla gama de feitiços de suporte. Tial então diz que ficaria impressionado se os boatos sobre Elma fossem realmente verdadeiros. Ele pede desculpas sarcasticamente por Elma ter ficado preso com a classe defeituosa. Elma aprecia sua preocupação, mas ele deixa bem claro que gosta de sua classe. Tial tenta encará-lo como Gotham fez, mas Elma nem pisca. Tial diz a esse cara durão para não atrasá-los, e ele se afasta. Elma pensa em como o Mago Vermelho é na verdade uma das classes mais desafiadoras. À primeira vista, eles parecem capazes de fazer qualquer coisa, e no jogo, eles eram conhecidos como seus típicos faz-tudo. Este mundo não é o jogo, porém as pessoas naturalmente favorecem classes fáceis de usar, então não há muitos magos vermelhos. Um tempo depois, Gotham reúne todos para que possam revisar a situação. Esta horda de mortos-vivos que eles enfrentarão é liderada por um monstro chamado Cabeça de Ghoul. Todos ficam chocados porque sabem que é um monstro forte. Gotham é um aventureiro de rank D, então ele declara que cuidará do chefe sozinho. Ele diz a todos os outros que terão que manter distância enquanto cuidam de todos os fracos. Um dos aventureiros se pergunta se ele os protegerá, e a resposta de Gotham é preocupante. Ele anuncia que não protegerá ninguém que se envolva nesta luta. Os aventureiros não conseguem acreditar no que estão ouvindo porque contavam com ele. Eles pensaram que apenas teriam que ficar ao lado de Gotham, mas ele estará totalmente focado no chefe. Alma, enquanto isso, pensa em como a Cabeça de Ghoul está por volta do nível 30. Ela não tem nenhuma habilidade de ataque, mas uma de suas habilidades é uma verdadeira dor de cabeça. Chama-se Sopro de Hades, e essa habilidade transforma cadáveres em mortos-vivos de baixo nível. Felizmente, eles têm Gotham, que é um aventureiro de rank D por volta do nível 40. Se as coisas correrem bem, Elma tem certeza de que vencerão. Infelizmente, Elma olha ao redor e vê que há alguns problemas sérios com a equipe deles. Os novatos são todos covardes que já estão convencidos de que vão morrer. Depois, a arrogância de caras como Teal que desprezam a todos. Os novatos esperavam que este ataque fosse fácil, mas seu líder descuidado cuidará de sua equipe.
Elma calcula que as chances de todos sobreviverem são de apenas cerca de 80%. São chances decentes para um jogo, mas este mundo é uma história totalmente diferente. A morte aqui é mais do que apenas um revés, então Alma decide falar. Ele diz a Gotham que acha que ele deveria estar dando instruções mais específicas a todos. Todos ficam chocados, e Gotham pergunta o que ele quer dizer. Elma aponta que o relatório sobre a horda de mortos-vivos pode não ser totalmente preciso. Será tarde demais se eles não estiverem preparados, e eles apenas esperam o pior acontecer. Gotham está obviamente irritado, e os outros não conseguem acreditar que Elma está fazendo sugestões a ele. Gotham pergunta irritado se Elma acha que ele pode dar ordens a ele. A raiva de Gotham continua crescendo e ele anseia por Elma ser colocado em seu lugar. Elma diz que não está tentando dar ordens a ele e explica que está apenas ansioso. Ele se humilha dizendo que está nervoso porque é um aventureiro de baixo nível e inexperiente. Ele diz que está ansioso por esta luta e aponta que os outros sentem o mesmo. Ele sabe que um veterano como Gotham pode ver tudo isso como negócios como sempre. No entanto, o resto deles apreciaria muito mais instruções antes da batalha. Gotham declara que não é babá, mas surpreendentemente concorda em fazer isso. Infelizmente, Teal interrompe porque ele não gosta de como Elma está falando por todos. Ele declara que apenas aqueles com classes defeituosas têm medo de alguns mortos-vivos fracos. Teal então zomba de Elma por choramingar para Gotham pouco antes da batalha. Os outros aventureiros admitem silenciosamente que também estão com medo, mas permanecem em silêncio. Teal arruina os esforços de nossos heróis anunciando que eles não precisam de instruções para lidar com esses monstros. Ele diz que os covardes podem ficar fora do caminho correndo para a retaguarda. Nesse exato momento, todos devem ficar alertas, pois a horda de mortos-vivos finalmente chegou. Eles aparecem em todas as direções e Teal mostra o quão covarde ele realmente é. Ele treme de medo, mas nosso herói se prepara para a batalha. O sinal verde se faz presente com um rugido alto e Teal cai no chão. Gotham não perde tempo e ordena que Teal e Paul abram caminho para que ele possa alcançar o chefe. Eles correm para a batalha, e Elma leva um momento para analisar o líder inimigo. Sua nuvem não parece ser nada especial, então ele determina que Gold Town e os outros ficarão bem. Elma então diz aos aventureiros restantes que é hora de cuidar dos seguidores do Cabeça Grande. Eles ficam horrorizados, porém, porque não querem avançar contra um exército inteiro de monstros. Eles sabem que essas coisas são apenas mortos-vivos, mas apontam que não terão chance se forem cercados. Eles dizem que só vieram aqui porque acharam que Gotham nocautearia os monstros para eles. Em vez disso, ele está apenas focado no chefe, então eles não sabem o que fazer. Elma agora percebe por que todos esses caras estão tão desmotivados para lutar. É bem claro que nenhum deles jamais teve que enfrentar uma horda de monstros antes. Para piorar as coisas, eles estão enfrentando mortos-vivos assustadores e não receberam instruções adequadas. Elma entende por que todos estão hesitantes, então ele decide tomar as rédeas. Ele instrui todos a formarem equipes de 3 para que possam cuidar das costas uns dos outros. Se conseguirem fazer isso, os mortos-vivos não conseguirão vencê-los. Os aventureiros concordam, mas se perguntam o que Elma estará fazendo. Elma revela que estará na linha de frente atraindo os mortos-vivos para si. Isso dará tempo para os outros se reagruparem. Os outros apontam que é muito imprudente ele fazer isso sozinho. Cavaleiros pesados são muito lentos e ele não conseguirá curar rápido o suficiente. Jastana White tenta atacar o aventureiro, mas Elma instantaneamente o deflete com sua habilidade de aparar. Essa habilidade usa uma espada ou escudo para defletir ataques inimigos e criar aberturas. Elma aparar vários ataques mais com facilidade, e os aventureiros observam maravilhados. Elma então usa desarmar enquanto ele avança pela horda inteira, antes de aniquilar um grupo inteiro de mortos-vivos com reflexão de muralha. Os aventureiros ficam chocados porque Elma eliminou todos aqueles monstros num piscar de olhos. Elma diz para não se preocuparem porque atrair hordas de inimigos é trabalho de um cavaleiro pesado. Ele diz que se algo inesperado acontecer, ele quer que eles avisem os outros imediatamente. Elma anuncia que também os ajudará e o grupo fica incrédulo. A batalha continua e Elma derrota a maioria dos mortos-vivos sozinho. Os aventureiros não conseguem acreditar no que estão vendo porque Elma deveria ser apenas um cavaleiro pesado. Derrotar tantos monstros eleva Elma ao nível 16 e ele ganha outro ponto de habilidade. Elma está muito satisfeito porque Perry está funcionando ainda melhor do que ele esperava. Lutar contra tantos inimigos neste nível também é muito eficiente para grindar. Ele verifica suas estatísticas e fica feliz em ver que tudo está subindo constantemente. Os aventureiros apontam que Elma disse que apenas atrairia os monstros. Em vez disso, ele está praticamente abatendo todos eles sem nenhuma ajuda. Eles começam a se perguntar se deveriam ficar atrás dele por segurança. Elma é muito confiável, mas agora ele os está assustando ainda mais do que os mortos-vivos. Depois de um longo tempo, vemos que os aventureiros estão exaustos de toda a luta. Alma está diante de uma pilha de monstros, e ele anuncia que cuidaram da maior parte da horda. Um dos aventureiros se pergunta se eles deveriam ir ajudar Gotham agora. Alma explica que a cabeça de Gol é de um nível muito mais alto do que todos eles.
Sendo assim, eles deveriam apenas deixar Gotham lidar com isso sozinho. Enquanto isso, Gotham está em uma batalha feroz contra uma besta gigante. Ele a golpeia algumas vezes, mas a besta apenas rosna para ele. Gotham fica frustrado porque o monstro teimoso ainda não cai. Ele tem que se defender de alguns mortos-vivos, então ele ordena que Tio Mepal atraia mais mortos-vivos para si. Infelizmente, os dois caras estão apavorados demais para sequer se mover. Gotham os chama de covardes e declara que eles não conseguirão aquela promoção se não fizerem algo. Eles já sabem disso, mas se recusam a chegar mais perto da cabeça do objetivo. Eles não querem ser pegos na luta, então só podem ajudar à distância. Nesse exato momento, a cabeça do objetivo ataca Gotham, então ele prepara um contra-ataque. Ele atinge a cabeça do objetivo com um ataque poderoso chamado Quebra de Rocha. A besta está muito ferida agora, e todos ficam impressionados com Gotham. Alma verifica as estatísticas da besta e pensa que eles têm isso na mão. Gotham poderia nocautear o HP restante da cabeça de objetivo com apenas mais um golpe. O único problema é que um monte de mortos-vivos agora está no caminho. Os aventureiros se perguntam se devem atacar os mortos-vivos, mas Elma diz para esperarem. Jessie e a cabeça de Gol chocam a todos quando ela começa a devorar todos os mortos-vivos próximos. Ela come um após o outro, consumindo pelo menos 10 deles. Os aventureiros ficam horrorizados ao ver a saúde do monstro se recuperar. Elma explica que essa coisa tem uma habilidade chamada Consumir Cadáveres. Essa habilidade permite que ela recupere HP comendo cadáveres e mortos-vivos. Nossos heróis são pegos de surpresa porque normalmente há apenas uma chance muito baixa de cabeças de Gol terem essa habilidade. Algo mais o incomoda, e Elma não pode deixar de pensar nisso. A habilidade Consumir Cadáveres não deveria exigir que a besta comesse tantos mortos-vivos apenas para se curar uma vez. O monstro continua festejando, e Elma começa a perceber o que realmente está acontecendo. A verdadeira razão pela qual ela está comendo tanto é óbvia para ele, e a besta solta um rugido. Infelizmente, o descuidado Gotham está apenas feliz que todos esses mortos-vivos irritantes finalmente se foram. Ele corre para lutar contra o chefe novamente, mas Elma desesperadamente diz a ele para parar. Gotham ignora o aviso e declara que resolverá isso rapidamente. Ele vai para o golpe final, mas algo horrível acontece. Ele é forçado a parar em seus trilhos enquanto a besta começa a liberar uma tonelada de energia. Ela grita como um monstro absoluto, e os outros não sabem o que está acontecendo. Até nosso herói fica chocado quando ela começa a se transformar. A cabeça de Gol evolui para uma criatura muito mais aterrorizante chamada Cabeça Louca. Ela sobe do nível 33 para o nível 40 bem na frente dos olhos de todos. É claramente muito mais perigosa agora, e todos observam em terror. Enquanto todos encaram a besta em completo choque, vou explicar algo chamado evolução de existência. É um evento raro que ocorre quando certas condições são atendidas. Refere-se principalmente a monstros despertando habilidades latentes e se transformando em outra espécie para escapar de situações difíceis. Mesmo no jogo do mundo mágico, as condições exatas para a evolução de existência nunca foram claras. Jaza e Elma percebem que a besta está se preparando para fazer algo e ele diz a Gotham para se afastar. É tarde demais, porém, pois ela desencadeia um ataque e atordoa Gotham. Elma ordena que Tiao e Paul distraiam o monstro, mas eles estão apavorados. Tiao tem certeza de que a besta acabará com sua vida se ele tentar atacá-la com magia. Elma rapidamente o lembra que todos perderão suas vidas se Gotham for derrubado. Infelizmente, eles não agem rápido o suficiente, e a besta ataca Gotham. Gotham está completamente indefeso, ele sofre danos graves enquanto os outros só podem assistir. Gotham agora está paralisado, e a besta se move para terminar o trabalho. Os outros aventureiros não suportam assistir, mas nosso herói intervém para resgatar. O ataque do monstro é insanamente poderoso, porém então ele empurra Alma para trás. Elma diz aos outros que ele atrairá o monstro para si para que eles possam chegar a Gotham. Sua única chance de vencer esta luta é lançar cura de Teal e paralisia em seu líder. Teal só tem cura, porém, porque ele usou todos os seus pontos de habilidade para aumentar seu ataque. Ele não pode fazer nada sobre a paralisia, então Elma se pergunta por que Teal fez uma construção tão terrível. Eles ainda precisam pelo menos curar Gotham, então Elma diz para eles o levarem para segurança. Os covardes finalmente escutam e correm para pegar Gotham. Enquanto isso, Elma pensa em como as pessoas se recuperam do veneno de um Mad Hatter em 3 minutos, em média. Ele só precisa sobreviver tempo suficiente para TL curar Gotham, para que ele possa voltar à luta. Nosso herói não pode deixar de notar, porém que a realidade é bem diferente do jogo. Alma não recua nem por um momento, declarando que lutará contra o Mad Hatter até Gotham retornar. Os outros aventureiros acham que Alma é louco, pois aventureiros de Rank F não podem lutar contra uma fera como essa. Alguns deles até começam a fugir, pois sabem que serão os próximos depois que a fera eliminar Alma. Alma não se importa que eles estejam indo embora, pois provavelmente não durariam mais de 10 segundos nesta luta. Além disso, ele não pode se dar ao luxo de defender aventureiros de baixo rank enquanto luta contra essa fera. Ela começa a gritar loucamente, mas Elma não se move um centímetro. Ele só pensa na enorme diferença de nível entre ele e o monstro. Ele é nível 16, enquanto o Mad Hatter é nível 40. Um único erro significará o fim de sua vida, então ele precisa ter cuidado.
Nesse exato momento, o Mad Hatter se fortalece mais uma vez, e nosso herói mal consegue desviar de seu ataque. Surpreendentemente, Alma corre na direção oposta e a fera o persegue. Eventualmente, ela perde o rastro de nosso herói, então Alma tenta confundi-la. Ele a faz olhar em uma direção jogando uma pedra nela, e então ele avança para um ataque. Infelizmente, a fera o evita, e Alma fica chocada ao ver que agora é ele quem perdeu o rastro de seu oponente. A fera consegue desferir um ataque surpresa, e isso arremessa nosso herói para longe. Alma reitera que a diferença de nível é simplesmente grande demais, e ele diz que a situação é péssima. Ele nunca pensou que enfrentaria um oponente tão poderoso estando tão despreparado. No entanto, ele determina que este é um teste muito bom de suas habilidades. Ele declara que não seria um homem se essa luta não fizesse seu sangue se pulsar. Ele avança mais uma vez, e os outros aventureiros não conseguem entender o que está acontecendo. O Cavaleiro Pesado está de alguma forma se saindo bem contra o monstro que derrubou Gotham. Um cara está realmente impressionado, e ele se pergunta se Alma pode conseguir vencer. O outro aventureiro diz a ele para não ser idiota, porque Alma está apenas perdendo lentamente. É um milagre que ele ainda esteja vivo, e ele provavelmente não durará muito mais. Alma continua a evadir ataques, mas ele percebe algo. Se ele continuar deixando o Mad Hatter atacar, ele eventualmente acertará um golpe. Ele sabe que precisará revidar se quiser manter a fera sob controle. Alma abre sua tela de status e coloca alguns pontos em esgrima para iniciantes. Ela atinge o nível 5 e ele adquire a habilidade Corte Vital. Isso permitirá que Alma desferir um golpe pesado com sua lâmina a zero distância. Além disso, é muito eficaz contra alvos com alta defesa. A batalha continua, e Alma usa a parar para evitar ser atingido. Ele fecha a distância com uma velocidade incrível e usa Corte Vital pela primeira vez. Todos ficam chocados quando ele realmente conseguiu causar algum dano. Claro, não é o suficiente, pois a fera mal notou. Alma pensa em como o Corte Vital sacrifica o alcance da lâmina do usuário. Por causa disso, todos os outros aventureiros consideraram essa habilidade defeituosa. No entanto, sua eficácia em causar dano funciona muito bem para o Cavaleiro Pesado de baixo ataque e alta defesa. Ainda assim, nosso herói sabe que isso não será o suficiente para derrotar a fera. Ele deve continuar desviando, pois a criatura está atacando sem controle algum. Nesse exato momento, Alma diz que a verdadeira luta começa agora, mas revela que seu trabalho está feito. A fera fica confusa, mas o que Alma quis dizer fica claro quando Gotham retorna à luta. Ele cai sobre a fera e usa seu ataque divisor de matador de dragões. O monstro grita de agonia quando o ataque causa uma quantidade insana de dano, e sua vida chega ao fim. Todos celebram, e Elma ganha experiência suficiente para subir do nível 16 para 23. Gotham está realmente impressionado com ele, pois não consegue acreditar que um mero aventureiro de rank F sobreviveu contra um monstro que quase o derrotou. Elma admite que estava quase no seu limite, então ele agradece a Gotham por aparecer quando apareceu. Todos prendem a respiração, pois não têm ideia de como Gotham vai responder. Para a surpresa absoluta de todos, Gotham se desculpa com nosso herói. Ele admite que sua liderança foi inadequada e diz que foi descuidado. Ele disse que Alma estava certo sobre tudo, então ele é, na verdade, quem merece uma recompensa por derrotar a fera. Todos ficam sem palavras, pois a recompensa é a Pedra Mágica de nível 40, e ela é muito valiosa. Alma pensa em como ele realmente poderia usar esse dinheiro, pois está falido agora. Ele ainda se pergunta se está tudo bem, e Gotham diz que sim. Nesse exato momento, eles notam que o raro monstro de nível 40 também deixou cair um item. Gotham está obviamente encantado com o impressionante escudo, então Elma se pergunta se ele o quer. Gotham diz que isso seria ridículo, pois ele nunca volta atrás em sua palavra. Fica claro que ele gosta, porém quando ele pergunta se poderia verificar a descrição do item. Todos se divertem com isso, e Elma permite que ele olhe. Nosso herói pega seu novo escudo, e sua tela de status revela que ele se chama Fúria do Demônio. Ele adiciona 25 pontos à defesa de seu usuário, e seu preço de mercado é de 3.000 de ouro. Além disso, após bloquear um ataque, o próximo ataque de seu usuário recebe 8 pontos bônus. Os aventureiros ficam chocados, pois 3.000 de ouro é uma quantia insana de dinheiro. Alma então pensa em como Reflexão de Muralha só ativa quando sua armadura é atingida. No entanto, com essas estatísticas, ele poderia anular ataques em seu nível apenas com este escudo. Ele vai mantê-lo, pois se vendesse algo tão valioso, atrairia muita atenção indesejada. Depois que Rodama se pergunta o que acontecerá em termos de sua promoção, Gotham diz a ele para não se preocupar, pois ele dirá à guilda que seria perda dele se não o promovessem. Todos ficam chocados, pois Gotham realmente apoia Elma. Gotham diz que garantirá que promovam Elma o mais rápido possível. Ele revela que a guilda lhe disse para garantir que Elma não trapaceasse. No entanto, ele percebeu que o aviso deles foi equivocado. Ele declara que se alguém se opuser à promoção de Elma, então ele os derrubará. Ele ri como um maníaco, e Tial o interrompe para perguntar sobre sua promoção. Ele aponta que foi seu calcanhar que trouxe Gotham de volta à luta, mas Gotham o silencia. Ele aponta que Tial perdeu a coragem diante da fera, então ele não pode aprovar sua promoção.
Ele encontraria desafios muito maiores em masmorras, e ele obviamente não está pronto. Gotham diz a ele para ir treinar com algumas missões que ele pode realmente lidar, então Tial sai. No dia seguinte, vemos que a cidade está tão animada quanto sempre. Nosso herói vai à guilda com Gotham, e a recepcionista pega a recompensa por completar o ataque. Primeiro, ela dá a Gotham uma pequena bolsa com 130 mil de ouro, e todos na guilda observam atentamente. Em seguida, ela dá a Elma uma bolsa muito maior com 200 mil de ouro pelas 10 pedras de magia branca que ele trouxe. Todos ficam maravilhados, mas ficam realmente chocados quando ela diz que há mais. A próxima recompensa de Elma será pela pedra mágica que ele obteve do Mad Hatter. Esta é a maior bolsa até agora e contém 600 mil. Gotham solta uma gargalhada alta, pois Alma realmente ganhou mais do que ele desta vez. Todos na guilda começam a cochichar sobre Alma, pois ele deveria ser apenas um cavaleiro pesado inútil. Até a recepcionista tem que perguntar a Gotham se Elma realmente derrotou a variante do chefe Gol. Ao mesmo tempo, os outros aventureiros se lembram que Elma foi o mesmo cara que levantou sobrancelhas quando ele trouxe pedras mágicas de alto nível outro dia. Eles ainda acham que classes defensivas são defeituosas, então eles assumem que Elma deve estar usando algum tipo de truque. Todos estão ficando muito ansiosos, e eles exigem que Gotham diga algo. Todos querem saber como uma classe defensiva como Cavaleiro Pesado poderia eliminar tantos monstros. Eventualmente, Gotham perde a paciência e começa a gritar com todos. Ele declara que se eles duvidam de Elma, então eles também estão insultando ele por aprovar sua promoção. Todos ficam em silêncio, e podemos ver que Elma é grato. Lá fora, Elma agradece a Gotham por tudo, e eles se despedem. Tudo está indo bem enquanto Elma pensa em como ele acabou de ser promovido a Rank E. Ele anda pela cidade, e se pergunta o que deveria fazer agora. Ele está no Rank E agora, então ele pode entrar em masmorras e farmar ouro. No entanto, a estratégia de reflexão de muralha que requer defesa avassaladora só funciona contra inimigos iniciantes. Com sua configuração de habilidades atual, ele ficará preso grindando níveis por um tempo. Ele determina que deveria procurar por um certo item. Chama-se o livro de habilidades Presa da Insanidade Ardente. Ele explica que livros de habilidades são itens necessários para desbloquear árvores de habilidades. Eles são incrivelmente raros, então ele não encontrará um imediatamente, mas procurá-lo é grátis. Se ele puder combinar Juramento da Armadura Pesada e Presa da Insanidade Ardente, então ele estará pronto. Essas duas árvores de habilidades trabalham juntas para completar o Cavaleiro Pesado. Alma explica que o Cavaleiro Pesado completo não é mais um especialista em defesa. Nem mesmo chamá-lo de especialista em ataque estaria certo. A única coisa que se encaixa é chamá-lo de arma humana. Ele declara que a Presa da Insanidade Ardente é essencial para desbloquear o potencial do Cavaleiro Pesado. Enquanto Elmo caminha pela cidade, pensa em como o livro de habilidades Presa da Insanidade Ardente é um item-chave para um Cavaleiro Pesado. Seria ótimo se ele pudesse encontrar um nesta cidade, então ele vai a uma loja próxima. Ele quer comprar 3 poções de cura, mas fica chocado ao saber que custará 72 mil de ouro. Isso é muito mais do que eram no jogo, mas não há nada que ele possa fazer. Ele paga e pergunta à atendente se ela sabe onde ele pode comprar livros de habilidades. A atendente solta um suspiro e Uma explica que ele não conseguiu encontrar nenhum livro de habilidades em nenhuma das lojas. Ele pensa em como, no jogo, um cavaleiro pesado fica preso no modo tutorial até encontrar o livro de habilidades Insanidade Ardente. Elma não pode se dar ao luxo de apenas esperar, e ele precisa encontrar um imediatamente. A atendente se pergunta como ele pode ser tão sem noção, e assume que ele é um aventureiro do primeiro ano que acabou de conseguir sua classe. Ela explica que comprar e vender livros de habilidades é proibido. As pessoas têm permissão para usar livros de habilidades que adquirem, mas caso contrário, a guilda de aventureiros os dá a nobres e à igreja. Alma fica chocada, pois este é seu pior pesadelo. Livros de habilidades são um trabalho extremamente raro, e ele nunca seria capaz de encontrar um por conta própria. Além disso, você nem pode esperar encontrar um livro de habilidades que você realmente quer. Alma teve a sensação de que os nobres são mais poderosos aqui do que no jogo, e isso confirma isso. Para piorar as coisas, seu pai provavelmente possui todos os livros de habilidades coletados nesta cidade. A atendente percebe que isso está incomodando, então ela diz que vai ajudá-lo. Ela não deveria dizer o que está prestes a dizer, mas decidiu fazer uma exceção. Ela desenha um mapa e diz ao nosso herói para ir até lá. Alma só pode se perguntar o que é, então ela explica que é uma loja lá que lida com bens saqueados. Alma se lembra que saqueadores são pessoas que pilham os corpos de aventureiros que faleceram. Alma diz que pensou que esses itens deveriam ser reportados à guilda de aventureiros. A garota revela que os saqueadores e a guilda têm um acordo tácito. A guilda sabe sobre essas lojas clandestinas e simplesmente as deixa em paz. Isso porque é amplamente conhecido que alguns aventureiros podem sobreviver sem saquear. Além disso, se todos apenas seguissem as regras, a maioria dos itens acabaria nas mãos de nobres em vez das famílias dos aventureiros falecidos. Ela explica que os nobres compram livros de habilidades por pouco e os acumulam em vez de usá-los. Isso obviamente a incomoda,
pois ela diz que os nobres não sabem o quão difícil é ser um aventureiro. Não acredito em quão ingênuo ele foi, pois se ele não recuperasse suas memórias, ele provavelmente ainda seria um nobre. Ele pensa em como preferiria tirar a própria vida a contar a alguém que é filho de um nobre. Elma então segue o mapa para encontrar a loja misteriosa. Lá dentro, ele é recebido por uma fumaça densa e se pergunta se aquele lugar terá livros de habilidades. Ao olhar ao redor, ele fica feliz em encontrar 5 deles. A estranha lojista diz a Alma que aquele salão de grimórios quebrados não é para novatos como ele. Alma logo diz que tem ouro e gostaria de ver os livros de habilidades dela. Ela lhe dá permissão porque suas digitais sujas não os tornarão menos valiosos. Alma dá uma olhada e fica chocada ao descobrir que o livro de habilidade de arquearia para iniciantes está sendo vendido por 2.000 de ouro. Isso é insano, pois é 500 mil de ouro mais caro do que no jogo. Ele se lembra que no jogo, o preço de mercado era baseado em trocas entre jogadores. Ele determina que esse preço provavelmente também é baseado em preços reais de negociação. Alma percebe que o preço dos livros de habilidades está inflacionado porque os nobres os estão acumulando. Nosso herói fica ainda mais chocado quando a velha diz que, por aquele livro, ela cobraria 3.000 de ouro. Ela diz que tem que cobrar mais porque este é um negócio muito arriscado. Os oficiais fazem vista grossa, mas se seus superiores descobrirem, ela pode perder a cabeça. Alma não acredita que neste mundo, até os livros de habilidades básicos para iniciantes sejam extremamente caros. Mesmo que ele venda o escudo Fúria do Demônio, ele terá apenas 3.000 de ouro no total. Ele tem certeza de que isso não seria suficiente para comprar um livro de habilidade extremamente raro como o que ele procura. Os 5 livros na loja também são bem raros, mas não são o que ele procura. Nesse exato momento, ele nota mais um livro e fica pasmo ao descobrir que é a presa da insanidade ardente. Ele mal consegue manter a compostura porque é uma árvore de habilidades essencial para um cavaleiro pesado. Elma estará pronto se ele conseguir comprá-lo, mas a velha percebe o quão animado ele está. Ela o chama de estranho por querer aquele livro, e Elmo se pergunta quanto custa. A senhora revela que está cobrando 50.000 de ouro por ele, e nosso herói fica atordoado. Isso é muito mais do que ele pode pagar, e ele tem algumas ideias astutas. Ele diz que está impressionado que essa senhora guarda mercadorias tão caras sem guardas. Ela percebe que Elma pensa que ela é fraca, então ela lhe diz para tentar fazer algo. Ela revela que expulsou 5 caras outro dia sozinha. Alma não tem outras opções, então ele pede à senhora se ela pode guardar o livro de habilidades para ele. Ele promete voltar com 50.000 de ouro, mas a senhora leva um momento para pensar sobre isso. Eventualmente ela concorda em guardá-lo, mas apenas se ele pagar 5.000 de ouro extras. Ela faz um acordo muito difícil, e Alma não está em posição de recusar. Depois de sair da loja, Alma pensa em quão ruim é sua situação. 0.000 de ouro é 60 vezes o que ele ganhou naquela missão de ataque que fez. Ele não pode reclamar, pois nem consegue imaginar por quanto estão vendendo livros de habilidades mais poderosos. A presa da insanidade ardente é uma árvore de habilidades rara, então as únicas pessoas que a querem são cavaleiros pesados e viciados em combate. Alma nem quer pensar por quanto estão vendendo os livros de habilidades mais populares. Ele determina que tudo o que pode fazer agora é pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Ele poderia tentar enriquecer rapidamente farmando drops raros em masmorras. Infelizmente, isso não funcionará porque cavaleiros pesados não têm habilidades para causar dano consistente. Ele considera farmar monstros fracos com reflexão de muralha, mas isso levaria muito tempo. Ele pensa que poderia encontrar outro livro de habilidades e subir o nível dessas árvores de habilidades, mas isso também não funcionará. Ele pararia de usá-los assim que adquirisse a presa da insanidade ardente e preferiria não desperdiçar nenhum ponto de habilidade. Eventualmente, ele percebe que teria muito mais opções se unisse a outros aventureiros. Ele pensa nos aventureiros que conheceu até agora, incluindo o Gotan que o defendeu. Ele determina que encontrar aliados será sua melhor opção. Nesse exato momento, estou aqui com um grupo conversando sobre um drop maluco que eles acabaram de conseguir em uma masmorra. Chama-se Espada Encharcada de Sangue, e seu preço de mercado é de 2.000 de ouro. A garota chamada Lucy diz que foi tudo por causa de suas habilidades, mas seu grupo simplesmente a ignora. O cara até questiona se ela realmente fez alguma coisa. Ele aponta que eles finalmente conseguiram esse drop raro depois de visitar a masmorra várias vezes. Ele não tem certeza se teve algo a ver com as habilidades de Lute. Lute não pode realmente negar isso, mas diz que se eles visitarem mais masmorras, verão a diferença que ela faz. Ela diz que eles estão apenas começando como equipe, mas o cara aponta rudemente que ela é muito fraca. Ela estava apenas atrasando eles, e ele se pergunta se ela realmente achou que teria uma parte da venda. Lute fica horrorizada porque confiou neles. Ela tenta apontar que arriscou a vida lutando na linha de frente com eles, então ela gostaria de pelo menos 100.000 de ouro. Isso é apenas 1/20 do que eles vão vender, mas eles nem estão dispostos a dar isso a ela. O cara admite que ela tem arriscado a vida, mas ela simplesmente não tem habilidades de ataque decentes.
Ela apenas absorve dano, e esse é o problema. Ele diz que ela não é realmente útil, e isso realmente machuca Lute. Ela começa a tremer, mas surpreende os outros quando se defende. Ela admite que não tem habilidades de ataque, mas é porque ela alocou seus pontos de habilidade como eles disseram. Eles a chamam de inútil apenas depois de ganharem muito dinheiro, e ela diz que isso é muito cruel. O cara se ofende e diz a Lucy que ela está confusa. Ele diz que apenas fez uma sugestão, e ela é quem realmente alocou seus pontos de habilidade. Agora ela está culpando ele e exigindo uma parte quando não contribuiu em nada. Alma observa e pensa em como esse tipo de coisa sempre aconteceu no mundo mágico. Uma build ruim e uma discussão sobre como dividir o tesouro é uma história tão antiga quanto o tempo. Você aloca seus pontos de habilidade para se adequar ao seu grupo, mas a situação muda e suas escolhas se tornam sem sentido. O cara concorda em dar uma parte a ela, então ele realmente joga 100 mil de ouro no chão. Ele diz a ela para pegá-lo e depois sumir. Ele diz que a mantiveram por perto, mesmo ela sendo fraca e não tendo habilidades de ataque. Agora ela está mostrando suas verdadeiras cores porque está cega por dinheiro de troco. A outra garota meio que concorda e diz que eles não podem se dar ao luxo de compartilhar a riqueza que adquiriram. Eles viraram o jogo contra Lute com sucesso, enquanto ela se desculpa por chateá-los. Ela diz que nem quer mais o ouro, mas eles dizem que é tarde demais. O cara deseja sorte a ela para encontrar um novo grupo, mas ele nem sabe quem recrutaria uma perdedora como ela. Eles a deixam para trás, e Elma diz que já viu coisas assim antes. É comum que alguns relacionamentos durem apenas o tempo que o dinheiro dura. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, o sistema de pontos de habilidade é brutal. Você tem que farmar monstros acima do seu nível para obter qualquer experiência decente. Se sua build for ruim e você lutar contra inimigos do seu nível, aumentar seu nível se torna incrivelmente difícil. Alma pensa sobre o que os outros disseram a Lucy, sobre como ela não tem habilidades de ataque decentes e apenas absorve golpes. Elma se pergunta se essa garota colocou seus pontos em acelerador de velocidade ou em uma árvore de habilidades de arma que ela não precisa. Ele percebe que ela é uma Harlequin, o que significa que ela pode ter uma árvore de suporte. Nesse exato momento, Elma percebe o que realmente está acontecendo. Ele se lembra da surpresa do grupo ao conseguir um drop tão raro e de como Lute disse que foi por causa de suas habilidades. Elma fica completamente atordoado enquanto se pergunta se Lute tem uma certa árvore de habilidades valiosa. Com base na conversa deles, Elma tem certeza de que ela deve tê-la. Ele diz que se ele estiver certo, então Lute tem uma árvore de habilidades seriamente quebrada. Lute persegue desesperadamente os outros enquanto se desculpa por ser egoísta. Ela promete nunca mais pedir dinheiro desde que a deixem ficar no grupo. Nesse exato momento, ela fica chocada ao ver que Elma perseguiu desesperadamente. Ela surta porque ele está sem fôlego, mas Elma diz para ela ouvir. Ele diz que gostaria muito que ela se juntasse ao seu grupo e todos ficam chocados. Lucy fica chocada ao extremo enquanto Elma implora para que ela forme um grupo com ele. Ele promete que ela não vai se arrepender, e ele até oferece a ela uma divisão 80-20. Lucy assume que ela receberia os 20%, então ela diz que não conseguiria sobreviver com isso. Elma esclarece as coisas explicando que ela recebe os 80 enquanto ele receberá os 20. O cara chamado Klein interrompe Alma e exige saber quem ele pensa que é. Alma se apresenta e revela que ouviu que Lute está deixando o grupo deles. Sendo assim, ele diz que veio para recrutá-la para si mesmo. Klein se pergunta se Alma está louco porque Lute é terrível em combate. Ela nem consegue subir de nível corretamente, mas Elma diz que tudo bem e que não é um problema para ele. Klein diz que espera que Elma não se arrependa, porque levar essa garota inútil o poupa de alguma culpa. Ele zombeteiramente dá permissão a Elma para levá-la, mas nosso herói diz que não está pedindo permissão. Klein é pego de surpresa, então ele exige saber o nível de Elma e sua situação de grupo. Elma revela que ele é um cavaleiro pesado solo de nível 23 e um aventureiro de rank E. Klein aponta que alguém do nível dele deveria saber exatamente o quão inútil Lute realmente é. Lucy admite que ela é apenas nível 13, então ela diz que se juntar a Elma pode não ser uma boa ideia. Elma não cede em nada, repetindo que tudo bem e que não é um problema. Nesse exato momento, a garota chamada Reese puxa Klein de lado porque ela acha que algo estranho está acontecendo aqui. Ela aponta que é estranho um aventureiro de rank e tentar tão desesperadamente recrutar Lute. Ela está começando a pensar que as habilidades de Lute são mais úteis do que eles jamais perceberam. Klein a ignora enquanto declara que as habilidades de Lute não fizeram nada e são inúteis. Além disso, ele diz que um cavaleiro pesado não poderia ter alcançado o nível 23 sozinho. Ele acha que Elma está mentindo, foi expulso de seu grupo, ou está apenas dando em cima de Lute. Klein admite que eles não querem que o boato se espalhe de que eles expulsaram alguém por sua build ruim. É por isso que Klein muda imediatamente de atitude e começa a agir de forma amigável. Ele diz a Elma que eles estavam esperando por alguém como ele. Surpreendentemente, ele diz que quer que ele cuide bem de Lute. Lute não poderia estar mais feliz, pois aceita graciosamente a gentil oferta de Elma. Ela está ansiosa para trabalhar com ele e Elma diz que sente o mesmo.
Ele pensa em como oficialmente ganhou seu primeiro membro de grupo. Infelizmente, Klein ainda não terminou, pois parabeniza os dois por seu novo grupo. Ele lembra Lute que ela nunca comprou uma arma decente, então ele aponta os 100 mil que ele jogou no chão. Ele chama isso de presente de despedida e diz a Lute para pegá-lo do chão. Lute agradece e vai pegá-lo, mas Elma diz para ela não pegar isso. Em vez disso, ele diz a Klein para pegar as moedas que ele jogou no chão. Ele aponta que até uma criança pode fazer isso, e chamar isso de presente depois de jogá-lo é simplesmente ridículo. Todos ficam chocados, e Elma diz a Lute que é hora de ir. Ela se pergunta se eles realmente vão deixar tanto dinheiro assim, e Emma diz que não se importa com isso. Ele explica que é melhor não dever nada a pessoas como eles. Klein fica furioso enquanto eles saem, e ele lhes diz para se divertirem sendo inúteis juntos com suas classes defeituosas. Um pouco depois, Lucy agradece a Elma por convidá-la para se juntar ao seu grupo. Ela timidamente se pergunta se ele a ajudou porque se apaixonou por ela à primeira vista. É a única razão que ela consegue pensar para alguém acima do seu nível defendê-la. Ela divaga sobre ser fofa, mas Elma corta toda essa bobagem. Ele fica muito sério e vai direto ao ponto. Ele pergunta a ela se ela tem uma árvore de habilidades de sorte de deusa, e Lute fica completamente em silêncio. Ela fica sem palavras porque ele não deveria saber nada sobre isso. Um tempo depois, os dois caminham por uma floresta, e Elma explica algumas coisas. No mundo mágico, as masmorras são os pesadelos do deus adormecido da criação chamado Alceros. Ele permaneceu o deus absoluto por uma eternidade, mas eventualmente perdeu a sanidade. Por causa disso, ele foi selado pelos próprios deuses que ele criou. Seus pesadelos agora estão criando portais no mundo real que produzem monstros e demônios. Nossos heróis chegam a uma dessas masmorras, e Elma diz que elas também são chamadas de buracos de sonho. Esta é a entrada para a caixa de brinquedos do anjo, e seu nível recomendado é 50. Lute se pergunta se Elma tem certeza de que ela quer ele na parte, e ela mostra a tela de status. Ela tenta mostrar o quão inútil ela é, mas Elma não se importa. Ele apenas diz que ela não deveria mostrar isso para as pessoas, e Lute fica chocada. Ela explica que prefere que ele a abandone agora do que decepcioná-lo depois. Ela então aponta que ela nem consegue usar sua única habilidade de ataque chamada Golpe de Dados, a menos que tire um 6. Lute está se sentindo muito mal, dizendo que realmente estragou sua build. Ela gostaria de ter pegado a árvore acrobática do bobo ou colocado pontos em aumentar ataque em vez disso. Lute fica obcecada com quão mal ela se ferrou, mas Elma simplesmente diz que tá tudo bem. Ele calmamente diz que precisa dela, e ela entende completamente errado o que ele quer dizer. Ela surta de novo sobre romance, então Elma tem que explicar seu plano real. Ele declara que vamos juntar 30 mil de ouro fácil e fazê-la chegar ao nível 30. Lute não acredita no que houve e se pergunta como diabos eles vão fazer isso. Elma acha que será mais fácil mostrar a ela, então eles entram na masmorra para começar. Lá dentro, Elma pensa em como o nível recomendado é 50, mas ele conhece todos os monstros que aparecem aqui. O plano é simplesmente subir alguns níveis nos andares superiores da masmorra. Elma atrairá os inimigos para si enquanto Lute os derrota com sua faca perfuradora de ferro. Lute declara que Elma comprou essa faca cara para que ela não possa ser uma medrosa. Uma olhada na faca mostra que ela dá mais 3 de ataque, e seu preço de mercado é 550 mil de ouro. É muito eficaz contra oponentes difíceis porque reduz a defesa do alvo em 15% antes de calcular o dano. Lute promete proteger Elma para recompensá-lo pela faca. Ela promete fazer o que puder para corresponder às suas expectativas inexplicáveis. Nesse exato momento, eles encontram seu primeiro monstro, e Elma revela que é um urso remendado. Lute aponta que sua aparência é fofa, mas seu nível não é tanto assim. Elma explica que ele tem um status de ataque de 22, então Lute sobreviverá mesmo se for atingida. A única coisa que ela não pode aguentar é um acerto crítico, mas Elma também cuida disso. Ele diz que pode neutralizar o urso desequilibrando-o quando ele começa seu ataque. Ele lidará com todos os seus ataques enquanto Lute ataca de seu ponto cego para derrubá-lo. Seu aviso final é para Lute tomar cuidado com suas garras e presas perigosas. A batalha começa e Elma usa uma habilidade chamada Pisada Sombria na besta. Elma pisa na sombra de um alvo, o impede de fugir enquanto seu pé tocar o chão. Lute se posiciona, mas ela está confusa porque o urso não parece ter garras ou presas. Nesse exato momento, o urso aterroriza quando garras e presas gigantes explodem de seu corpo. Ele desencadeia uma enxurrada de ataques, mas Elma bloqueia todos eles com seu escudo. O urso está todo machucado, então Elma diz a Lute que é a vez dela. Ele a instrui a acertar o urso, então ela desfere ataque após ataque. Ela grita que ele nem é mais fofo e ela desfere o golpe decisivo. O HP do urso vai a 0 enquanto nossos heróis finalmente conseguem derrotá-lo. Elma se pergunta quantos níveis ela ganhou, mas Lute entra em pânico completamente com outra coisa. Nenhum item saiu do urso, então ela implora para que ele largue algo para ela. Lute grita de agonia, temendo ser expulsa de sua parte novamente por não agregar valor.
Elma diz a ela para não se preocupar porque eles o eliminaram apenas pelos pontos de experiência. Ele planeja eliminar mais alguns, então algo vai cair eventualmente. Nesse exato momento, mais ursos chegam, então eles usam exatamente a mesma estratégia. Eles derrotam um monte de ursos e finalmente tem uma pausa. Lute comemora quando os ursos finalmente soltam alguns itens, e eles até soltam 2 seguidos. O item se chama Escudo de Urso e dá ao seu usuário mais 12 de defesa. Seu preço de mercado é 200 mil de ouro, e ele quase diz que eles poderiam muito bem pegá-los. Ele então pensa em como é estranho que esses itens tenham caído um após o outro. Esses itens não costumam cair assim, então ele sabe que algo mais está acontecendo. Ele se pergunta se está se lembrando errado da taxa de drop do jogo, mas isso não pode ser. Elma então se lembra que Pata de Gato de Lute é uma habilidade especial que aumenta a sorte em 500%. Se seu status de sorte inicial já era alto, então isso explicaria tudo. Elma se pergunta por que a parte de Klein nunca percebeu o valor de Lute, e ele determina que eles são apenas uma parte de novatos. Eles simplesmente devem ter se acostumado a ter taxas de drop muito altas desde o início. Lute se pergunta se ela foi útil, então Elma diz que sim, e ele a agradece por se juntar à sua equipe. Ela fica encantada e se pergunta se eles deveriam coletar mais 10 escudos de urso. Elma diz que não há necessidade porque ela já ganhou níveis suficientes. Ele declara que o trabalho de verdade começa agora, e Lute não tem ideia do que ele quer dizer. Nesse exato momento, sua tela de status revela que ela já atingiu o nível 20. Elma então declara que seu novo objetivo será caçar a Rana Dourada. Lute fica completamente chocado ao imaginar a besta dourada. Obrigado por assistir meu resumo, certifique-se de curtir o vídeo.